muitos aqui provavelmente seja um pouquinho mais fora da sua linguagem habitual, mas o contexto dessa mesa ela tem como objetivo trazer as características e, sobretudo, como o software básico para o sistema computacional, que é um sistema operacional, ele se comporta e como, dentro da cultura de software livre, que essa arquitetura ela não pertence a corporações, como é que ela consegue ser sustentável. Então, a gente está apresentando alguns projetos que já são projetos que surgem no início da cultura de software livre e que hoje ainda eles estão mantidos dentro da cultura de software livre, que é a contribuição e a colaboração e o compartilhamento do conhecimento. Então, a gente viu a primeira distribuição, uma das mais antigas aí, chamada Debian, e agora nós vamos para a segunda distribuição, uma distribuição um pouquinho mais voltada para um pessoal mais técnico, chamado Slackware. Então, a gente também está com uma das pessoas que participou aí deste início. Ele fala primeiro? Então eu vou... Tá. Eu vou passar então, a pedido do Peter Punk, do Slackware, para o André. O André foi a gente conheceu no último fórum de software livre em Porto Alegre, foi uma descoberta muito interessante. A gente fez o convite para que ele estivesse participando do nosso seminário. Então, a segunda intervenção é de André Silva, que vai falar aí sobre o ecossistema e o desenvolvimento do Parábola. Enquanto ele vai configurando o seu equipamento, lembrando que para quem está também assistindo a gente online, é possível fazer as perguntas, né, por meio do link que as pessoas estão assistindo, e as pessoas que estão aqui no auditório poderão também fazê-los após a intervenção dos debatedores. Olá, pessoal. Sou André, conhecido como Emulatorman nas redes sociais e nas redes informáticas. Sou um dos desenvolvedores da distribuição de Parábola. E hoje vou apresentar para vocês tudo como é o projeto, como se organiza, e também no final vou mostrar um vídeo em geral como é feita a nossa distribuição e projeto. Então vou começar com a primeira parte, que seria o projeto Parábola. O que é Parábola? Parábola é um projeto de software livre e cultura livre que oferece uma distribuição GNU Linux 100% livre chamada Parábola GNU Linux Livre, baseado nos pacotes da Arch, a distribuição GNU Linux, e possivelmente outros sistemas baseados de dito sistema, como Manjaro e outras distribuições baseadas do Arch, e com pacotes optimizados para processadores i686 de 32 bits, x86-64 e ARM v7H. O principal objetivo do projeto Parábola é dar ao usuário o controle total do seu sistema com software e cultura 100% livre. Parábola GNU Linux Livre foi certificada pela Fundação de Software Livre como distribuição 100% livre e está incluído na lista dos sites da GNU.org. O desenvolvimento do projeto está focado num equilíbrio de simplicidade, elegância, correção de código e de manter sempre atualizado as últimas novidades do software livre. Sempre tem a última versão Parábola. Não significa que vai ter a versão beta ou alfa, mas tem a última versão estável, que seria como no Debian ou Cydia. Seria assim. É de constante atualização, significa que você pode passar gerações de software e não precisa instalar de novo, pegar a mídia e sair uma mídia nova e instalar tudo de novo. E uma vez que você instala, já é para sempre. Sempre vai seguir atualizando, sempre com as últimas novidades de software. O seu modelo leve e simples
faz com que seja fácil de estender e moldar o sistema da forma que desejar. Portanto, é maleável, minimalista, adaptável e ele é simples. Por que você deve usar a parábola GNU Linux Livre? Parábola GNU Linux Livre é igual liberdade do software, mas todo o poder para os usuários. É união com o estilo do Arch, com um sistema de atualização constante, simples de gerenciar e empacotar. Aqui neste caso, o empacotamento você faz só com Bash, não precisa saber linguagem C, uma linguagem especial, você é um desenvolvedor muito avançado. Se você mexe só com Bash, é suficiente para fazer um empacotamento. E também é fácil de gerenciar. Você pode construir seu próprio sistema operacional do jeito que você quiser e aprender muito no longo do caminho. Você pode adaptar para um servidor, para clientes iniciantes, avançados. Você pode colocar uma memória de 2 GB, é por isso que é minimalista, maleável, adaptável. Bom, vamos agora para a seguinte parte. O contrato social do Parábola. Como toda distribuição, tem um contrato, social, que é um compromisso com a comunidade geral. Neste caso, Parábola tem um compromisso de seguir a filosofia do software livre e, portanto, todas as alterações a este contrato devem ser fiéis ao espírito do movimento do software livre. Começando, Parábola é software livre. Os produtos do projeto Parábola vão seguir as diretrizes de distribuições de sistemas livres do GNU, conhecido como a FSDG, que seria Free Software Distribution Guidelines. Portanto, eles não incluem código não livre, software não livre, documento não livre, binários que não tem código fonte ou fingers, como conhecido como blobs. Parábola é cultura livre. Parábola também apoia a cultura livre e, portanto, ele só apoia as obras e documentos, obras culturais e documentações incluídas nos produtos do projeto Parábola, que são culturas livres, com exceções de obras indicando pontos de vista, como a palestra de Richard Stallman, que não é derivada, seções e variantes como o Manifesto GNU, e os textos de capa, que são detalhes que colocam nas capas de mídias e isso. Então a gente faz exceções nesses casos. Porém, o que é feito dentro para o por Parábola, a gente só aceita a cultura livre sem exceções. Parábola e outras distribuições. Parábola é concorrente do software privativo. Portanto, a gente não é concorrente das distribuições e projetos de software livre. Portanto, e conseguinte, nós sempre apoiamos e ajudamos quando for necessário. Se precisam de código, de fonte, de ajuda da gente, sempre estamos aí disponíveis para qualquer pessoa, distribuição que precisa algum projeto de software livre ou uma ajuda no seu desenvolvimento. Parábola e a comunidade. Parábola é democrática em sua essência, portanto, ela é através do consenso, não é democracia de maioria-minoria. Aqui todo mundo tem direito de ser ouvido. Minoria e maioria podem opinar e decidir aqui também. Também tem sua forma de organização, que é a adocrática, que é uma organização horizontal, que eu vou explicar agora mais adiante. E com isso, nós incentivamos a participação da comunidade no desenvolvimento do projeto.
não precisa ser desenvolvedor para participar de uma decisão ou modificação do projeto. Quando a gente faz uma decisão, convidamos a comunidade ao todo para poder decidir a modificação ou alguma proposta para o projeto. Parábola e arte. Todos os produtos feitos e desenvolvidos pelo Parábola estão baseados pelo desenvolvimento do empacotamento do arte e todas as versões derivadas do arte. Portanto, a gente respeita a filosofia de desenvolvimentos dessas distribuições para evitar atritos entre desenvolvedores e usuários. Bom, nós temos também mascotes do Parábola, né? Queríamos colocar uma representação mais criativa, como a gente tem cultura livre, e queríamos fazer uma representação em desenhos animados de como é a nossa distribuição. Começamos com... Peraí, eu errei. Os personagens Ninho e Bola. O Ninho é a representação do sistema operacional que a gente usa. Queríamos fazer um Ninho bem engraçado, para que seja divertido, para o pessoal se sentir à vontade com o personagem. Ele foi feito em maio de 2015 e a ideia é que fosse engraçado, que fosse divertido e popular, para que o pessoal possa se divertir com ele. Mas falta alguma coisa aí, falta um parceiro, falta a parte de representar em desenhos animados um mascote que representasse a nossa distribuição, que é minimalista, que é simples, que é maleável, que é acha. Qual animal escolher para esse caso? Então, Crazy Toon, que é um dos desenvolvedores, a ideia do Fauno, outro desenvolvedor, e Coad, escolheram o gato, que o gato é um animal exato para representar o estilo do pensamento parábola e do sistema operacional que a gente está distribuindo. É minimalista, é elegante, autolimpante, seria a constante atualização, seria o autolimpante no gato, né? E aí a gente fez um parceiro, um jeito com Dom Quixote e Sancho Panza, né? E fazer um jeito mais divertido, né? De mostrar outra cara, não somente software, e sim a cultura em desenhos animados. Vocês vão perguntar por que se chama bola, né? A gente pegou a ideia do nome parábola, então no final tinha a parábola. Então a gente pegou essa palavra que é engraçada no português, né? E o jeito do gato, quando ele fica dormindo, fica como se fosse uma bolinha aí. Então a gente foi e colocou a ideia, vamos colocar bola, assim, para que fica com o nome, um pedaço do nome do parábola, né? E também tem as listras, se vocês reparam no gato, as listras são o símbolo do parábola que tem nas costas. Também tem uma representação, cada lista dessa seria os usuários que formam parte do parábola. Então o gato em si é toda a comunidade como um todo, e também como um sistema operacional, e como é o projeto de fato. Bom, a gente tem aqui Tolkien Parábola. Poderão perguntar o que é isso, né? Bom, uma ideia foi há 2 anos atrás, estava mantendo pacotes, né, como Linux Livre, e um monte de programas, e apareceu um desenvolvedor e peguei a amizade com ele, uns 4, 5 meses. Ele fazia pacotes, me oferecia para o repositório Parábola Community Repo, e um dia ele me falou: eu sou cego de natureza e acho que estaria faltando um CD, uma mídia que fosse para nós instalar por conta própria. Nós somos capazes. O mundo disse que nós não somos capazes, somos considerados discapacitados. Mas queremos mostrar para vocês que somos desenvolvedores e fazemos as mesmas coisas que vocês por conta própria, sem ajuda.
Então, queria oferecer a ideia do projeto de fazer uma mídia de instalação que tivesse suporte de fala e de braille. Então, eles se instalam por conta própria, né? Então, isso seria o que é Talking Parábola. É a mídia do Parábola, modificado, adaptado com suporte para braille, para monitores e suporte de fala. Tem um monte de features para adaptá-lo para eles. Então, quando eles estão escrevendo, digitando, o sistema vai dizendo que letra está escrevendo e o que está aparecendo na tela, na instalação. Então, indica tudo como eles têm que instalar e ajuda no desenvolvimento. Então, hoje a gente tem um grupo de desenvolvedores que são de deficiência visuais e cegos, que estão trabalhando conosco e fizeram o ROSE, que é um software de criptografia para proteger os e-mails deles. E foi feito por uma pessoa cega de natureza. O suporte Braille tem o software BRL-TTI, que vem incluído na mídia, e com isso eles podem ter suporte na tela, no monitor, para eles poderem usar Braille, e também no teclado. Também eles têm o suporte de fala. O suporte de fala, como eu falei, usam o Speak Up, que é o serviço que já fica inicializado após colocar a mídia de instalação no laptop. Bom, agora eu vou falar da organização do Parábola. Sei que coloquei para ler, porque se eu não ler, eu fico aqui umas 5, 6 horas, como nunca aconteceu em Bariloche. Vai cheirar. Um dia me colocaram numa palestra e disseram, vai, fala toda aí, fiquei 6 horas de palestra, então vou ler para não ir e contando a minha história, né? Bom, a docracia é uma forma de autogestão que tende ao anarquismo mágico. Em um estado de adocracia, as tarefas são executadas por si só, por conta própria. Não há atrito entre as pessoas, não há hierarquias, burocracia, comissões ou montagem. Todas as pessoas são felizes na adocracia e se envolvem naquilo que lhes interessa. Claro que isso é o que nós acreditamos e todos os grupos e participantes atuam desse jeito, né? Então agora eu vou explicar alguns problemas que podem acontecer no caminho que tem que ser evitado, né? Mas primeiro, antes de começar, vou dizer qual é o significado sobre a adocracia, que esse nome que muito me pergunta, o que é isso, né? Bom, a adocracia é uma forma de organização que tenta minimizar o tempo gastado para a própria organização, para se dedicar esse tempo para os objetivos da mesma. O outro nome da adocracia poderia ser facercracia. Se você tem a ideia, vai e faz. Bike sheathing, né? Por que eu deveria me importar com a cor do bicicletário? A resposta curta é que não deveria. A resposta mais ou menos longa é que não significa que você seja capacitado para construir um bicicletário, tenha que evitar que as outras pessoas possam construir um, somente porque você não gosta da cor que eles pretendem pintar. É uma metáfora que indica que não é necessário ficar argumentando sobre cada pequeno detalhe só porque você sabe o suficiente da situação. Algumas pessoas comentaram que a quantidade de barulho gerado por uma alteração inversamente proporcional à complexidade da mudança. Esse fenômeno, também chamado de lei de Parkinson da banalidade, sugere que a maioria das pessoas pensam, discutem e contestam muito sobre coisas mundanas ou banais, em que eles se sentem capacitados para fazer com um bicicletário, e não sobre coisas assim que são realmente difíceis, quais possivelmente não compreendem todas as suas implicações, tais como uma usina de energia elétrica, como no exemplo original deste texto. Isso faz chegar a um consenso impossível e difícil.
Aqui nós acreditamos que agir adocraticamente sobre assuntos banais, mundanos e irreversíveis diminui a dificuldade do mesmo. Gestões de pessoas esquentadas. Outro problema da adocracia. Existem pessoas que ficam bem envolvidas e querem fazer mais e muito mais e querem se sentir como super-heróis. E aqui ninguém vai ser herói da revolução. Só se alguém quer colocar um pôster soviético, um tom de brincadeira. Não sei, mas aqui o importante não é se você faz mais ou que se faz menos. O importante aqui, aí começa a gerar divisões, brigas, e pessoas que não estão envolvidas no problema se sentem incomodadas. Então aí é o momento de agir para evitar esse problema. E esse problema é aprender a relegar tarefas. Como somos uma organização horizontal, temos que também compartilhar as nossas tarefas. Aquilo que é chato de fazer, vamos compartilhar entre todos. Assim, entre todos, podemos minimizar esse tempo chato de desenvolvimento e focar na parte de desenvolvimento daquelas coisas que a gente gosta de fazer. Então, aí as coisas vão começar a funcionar bem numa adocracia de organização não hierárquica, né? Então, bom, aí a geração de participantes e panelinhas. Isso é inevitável, acontece numa adocracia. Acontece gerações de desenvolvedores com o passo do tempo, vão chegando, começam a se formar grupos, amigos que se entendem com outros, e vão formando grupos sem querer ou querendo, vão formando as famosas panelinhas. Então, o que acontece? Às vezes tomam partido de tomar decisões de consenso por conta própria, esses grupos, e vão e decidem sobre um desenvolvimento como no caso do projeto Parábola. Isso faz sentir mal aos outros que estão começando e se sentem que são incomodados, ou não vão se sentir à vontade ou se sentem que não são bem-vindos ao desenvolvimento. Para evitar isso, é bom quando vamos fazer uma decisão e você é parte de uma panelinha ou de um grupo fechado, né, dentro de uma adocracia, é bom às vezes fazer uma reunião com cervejas e compartilhar e dizer o que está fazendo e convidando o outro, dizer, estamos fazendo isso, você acha legal? Não estamos obrigando dizendo você tem que ser amigo do mundo, mas é bom ser aberto, comunicativo e compartilhar sempre em grupo. Isso é muito importante, uma organização onde não há uma hierarquia, onde não há uma burocracia de alguém que esteja controlando. Temos que nos cuidar nessas partes numa organização de desenvolvimento. Depois está a tirania de falta de estruturações. Muitos me perguntaram, bom, vem uma universidade, vamos supor, um jornalista e quer falar com alguém do Parábola. E como vamos falar se são todo horizontal, não tem uma hierarquia, não tem alguém, não tem um chefe para falar? Como fazemos isso? Aconteceu num livro chamado Jonan Hannam, que era da tirania da falta de estruturações, que foi movimentos feministas que foram dissolvendo-se, porque às vezes tinham essa falta de alguém que representasse. Então sempre aparecia alguém que era mais carismático e dizia, vou ser eu que vou representar. Então aí apareciam pessoas, não, mas aqui não tem hierarquia, não pode ser assim. Então começaram as brigas e muitos grupos ficaram, desapareceram um tempo, né? Então a ideia para solucionar isso é colocar um porta-voz, escolher através do consenso que a gente tem, democracia por essência, com a adocracia, escolher alguém para representar. Por exemplo, neste caso, agora eu estou fazendo uma palestra, estou representando a Parábola. Não significa que eu sou o chefe, eu estou falando aqui porque eu sou quem manda uma Parábola. Estou falando porque fui escolhido por consenso
e só neste momento a voz de todos eles, de um consenso que eles e que todos nós fizemos para falar. Então seria a parte representativa. Então tem que ser também rotativa, porque gera esse espírito de querer mandar, de querer que você sinta esse poder de controlar. Então tem que sempre estar claro que sempre que você quer tomar uma decisão e faça um consenso e ver o que opina o grupo, e aí nesse jeito aí você fala como porta-voz representativo de um grupo. Então se aparece um jornalista, ou uma universidade, ou um canal de TV, ou uma empresa que quer suporte para a parábola, então temos cada um para cada tarefa, mas é rotativo isso. Então cada vez que há uma coisa, por exemplo, isso aconteceu com um sponsor fiscal para a gente receber dinheiro. A gente tinha uma empresa da Romênia e precisávamos alguém que representasse a parte fiscal. Então a gente colocou, fizemos um consenso, escolhemos a pessoa indicada, mas ele não toma as decisões por conta própria. Ele vem e pergunta, fazemos um consenso de uma semana e vemos o que queremos em parábola, e ele vai e representa. Então evitamos a tirania da falta de estruturações de organizações horizontais. Vou fechar com um vídeo já. Bom, parábola e o novo paradigma. Parábola, muitos dizem, uma distribuição que tira suporte, que tira blobs, que tira tudo. Por que tenho que usar uma distribuição que não vai funcionar num controlador que precisa blobs? Às vezes muitos pensam assim, mas às vezes a gente estamos esquecendo que a tecnologia, que a tecnocracia é o poder sobre as nossas vidas. Se nós queremos ter o controle das nossas vidas, as coisas têm que se adaptar a nós, não nós a eles. Porque se a gente seguir nesse caminho, vamos ser escravos da tecnologia e das empresas. Eles vão colocar os padrões que querem, mesmo que você não gostar. É como se você tivesse uma bicicleta e você quer comprar uma bicicleta para o seu filho. Não vai comprar uma bicicleta para adulto, compra uma bicicleta para criança. As coisas têm que se adaptar para nós e não o contrário. Então é isso que temos que tomar cuidado com a tecnocracia. Bom, agora eu vou mostrar um vídeo para fechar aqui a minha palestra, né? E seria um resumo de um monte de coisas e dúvidas que vocês podem ter. São uns minutos aí, espero que gostem do vídeo, né? E, bom, começa.
este o vídeo e deixo para os pensamentos de vocês. É mudar o mundo, um novo paradigma. Temos que mudar e começa por nós mesmos. Não precisamos olhar para o outro lado, as outras pessoas. Somos nós, através de nós mesmos, que mudamos o mundo. Quando a gente acredita, geramos um ambiente de confiança. E isso é o novo mundo que temos que fazer. Aqui eu fecho a palestra e agradeço a todos, a Murilo, a universidade e a todos vocês e a comunidade de Parábola e toda a comunidade de software livre. Muito obrigado. Bom, obrigado, André. Agora a gente tem um tempo para debate. Eu vou abrir o microfone para as perguntas, caso alguém tenha. Eu vou fazer uma pergunta e uma observação, né? Eu vejo assim, desde ontem que eu estou vindo aqui, vendo todas essas experiências, essas apresentações, e eu fico refletindo como fazer com esse mundo, né? Eu uso o software livre desde 2001 e não preciso mais de outro, aprendi a conviver com ele. Mas assim, tem certas coisas que ainda não, eu vejo que há dificuldades, e eu também tenho. Como, por exemplo, fazer um sistema operacional funcionar para sistemas de emissão de notas fiscais e também para acesso a bancos. Tem bancos que é uma complicação, principalmente os bancos públicos, né? É uma complicação para você fazer funcionar. Dá um jeito e pede ajuda dos amigos, dos universitários e consegue, mas é dificultoso. O outro que eu acho que as comunidades de software livre deveriam ver é em relação ao desafio de fazer funcionar esses sistemas operacionais em smartphones, né? Porque só tem lá o Windows e o Chrome nos smartphones. Eu acho que estava na hora das distribuições, sistemas livres entrarem também para o smartphone, estava também para a parte comercial. E a outra, e por último, a minha sugestão, eu acho fantástica essa iniciativa da universidade, do laboratório Lab Livre, de fazer esse evento e trazer essa nova cultura do software livre, de começar a abrir para as comunidades. Comunidades não software livre, comunidade de pessoas, para que haja uma melhor ampliação desse conhecimento. Aí surgir assim, sei lá, de repente criar aí a universidade aberta de software livre, não simbólico, né? Universidade aberta de software livre. E levar núcleos, fazer núcleos de discussão nas periferias, né? Porque a gente está aqui num lugar um pouco longe, distante dos povos periféricos, como eu faço parte, e muitas vezes a gente sente essa ausência de cultura, de novas culturas, de quebrar todos esses paradigmas e essas coisas que as pessoas estão vivendo aleatoriamente, vivendo do jeito que dá. E aí eu acho que as universidades, não só aqui a Universidade Federal do ABC, mas outras universidades, principalmente as públicas, porque as privadas só pensam em negócio, né? Que façam esses núcleos, universidade aberta do software livre, e leve essas discussões de cultura livre, de cultura digital, para as periferias mais distantes. Arruma lá uma associação de moradores e monta um núcleo de discussões, onde a cada 6 meses um grupo de pessoas como vocês, com a ajuda nossa que estamos lá, possamos fazer uma espécie de aula aberta para difundir todas essas ideias e desmistificar, na verdade, essas ideias que muita gente de lá, que está em outra correria da vida, acha que é um outro mundo que ele não pode participar, porque é um mundo totalmente diferente e ele não tem alcance, não foi um mundo feito para ele. E, na verdade, a gente sabe que não é assim, mas é preciso desmistificar isso, e para desmistificar isso só tem um jeito: a universidade sair de dentro das paredes da sala de aula e ir para os campos das periferias, levar as experiências do conhecimento universitário e trazer de lá os conhecimentos que também lá tem, e fazer essa troca, aí mais ou menos baseado no pensamento da
da pedagogia da alternância. Você leva o conhecimento para as comunidades e traz o conhecimento das comunidades para dentro da universidade. Eu acho que esse aí também é um grande papel da universidade e pode ser feito na discussão dessas questões de softwares, tecnologia livres e cultura digital. Jesulino, gostaria de fazer alguns comentários aí sobre a sua fala. Você provoca a todos, né, uma inquisição sobre questões de dificuldade que você pessoalmente teve, que provavelmente muita gente tem também, com relação, por exemplo, à emissão de nota, lá o TED, ou acesso a bancos, inclusive bancos públicos, e, de certa forma, você deu a solução. A solução que eu vejo para essas questões é cidadã. Quer dizer, se o cidadão não acha nem um pouco estranho que para poder acessar um site do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, ele seja imposto e obrigado a usar um software não livre, a um software que não respeita a liberdade dele, se ele acha isso normal, a gente está muito longe da solução, né? A gente não pode efetivamente achar normal. Eu sou um dos caras chatos que, quando encontro uma situação dessa, eu mando e-mail. Nem sempre a gente consegue reverberar lá nas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Então, eu acho que a consciência cidadã é que pode trazer isso. Então, eu já me coloco à disposição pessoalmente para colaborar com um evento desse tipo que você, junto com os teus conhecidos e pares, promova num lugar desse. E a gente segue a fala do André no sentido da adocracia, né? Então, quer dizer, a tua ideia eu acho que é sensacional, so do it, faça. A gente está aqui para colaborar com essa ideia. Não falo em nome da universidade, estou falando em meu próprio nome, em ajudar. Com relação aos smartphones, existe uma distribuição já talvez comece a se falar assim, né? Existe uma modificação do sistema operacional Android que chama-se replicante. E a ideia do replicante é ter uma distribuição do Android, um Android sem o uso de softwares não livres. Infelizmente, o replicante funciona numa quantidade ainda bastante pequena de equipamentos, né? Justamente por conta do desrespeito. Eu acho que precisa ficar muito claro isso para todos, especialmente aqueles que não são da área técnica, que um determinado dispositivo de hardware não funciona com software livre, não é porque o software livre é de qualidade inferior e aquele hardware a gente não foi capaz de fazer funcionar. Não é assim que as coisas se dão. As coisas se dão da seguinte maneira: um fabricante fabrica um dispositivo e não dá a você, consumidor desse dispositivo, o direito à liberdade. Então, ele esconde as especificações do dispositivo dele, porque se ele fornecesse minimamente as especificações dos dispositivos, a gente tem, no universo do software livre, pessoas com capacidade técnica, por exemplo, como o Peter Punk, para desenvolver o programa que vai fazer aquele dispositivo funcionar no nosso software livre. Mas ele não disponibiliza a especificação, muito menos um software pronto para isso. Então, eu costumo pensar que se alguém disponibiliza um dispositivo e não fornece as especificações, é porque alguma coisa ele está querendo esconder. Eu, como pessoa, cidadã, eu procuro não usar esses dispositivos, né? Mas precisa ficar muito claro que só há uma forma de isso mudar, é a gente pressionando o fabricante do dispositivo, como, por exemplo, não comprando aquele dispositivo. Eu, quando fui comprar o meu netbook, eu fiz questão de escolher um que me permitisse minimamente a liberdade. A gente ainda não está 100% livre, né? Mas minimamente a liberdade. Então, eu escolho o dispositivo que eu vou usar. Então, eu acho que só com esse tipo de pressão é que a gente consegue ir para frente. Mas, então, reitero, Jesulino, pode contar comigo, estou aí à disposição para ajudar e participar, fazer aula, alguma coisa nesse sentido, para
ir para a comunidade, que na verdade, eu acho que é o papel do entusiasta do software livre, é isso, né? Não é um favor fazer isso, não, é o nosso papel mesmo. Vou de fato ao assunto. Eu acho que o usuário, aqui temos um problema. O desenvolvedor, o fabricante controla nossas vidas, ou nós controlamos as nossas próprias vidas. Então, se a gente quer ter o controle, temos que usar as coisas para que se adaptem para nós. Então, se tem um celular que me impõe e me diz o que é que eu tenho que fazer, não vou usar, porque eu sou livre, tenho meus direitos. Então, eu vou usar coisas que eu quero usar, porque eu comprei ele para mim, para adaptar para as minhas necessidades. Quando a gente muda o foco, assim, aí as coisas ficam mais claras. Então, se tem um aparelho que não funciona, por que eu vou ter que se submeter às condições de uma pessoa que eu não conheço? Então, por isso que a gente tem que fazer software com controle absoluto dos usuários. E não é suficiente isso. Também com hardware tem que ser assim. E para isso temos que gerar um ambiente de confiança entre todos. Se você reparou no comercial, no vídeo que eu coloquei, tinha um comercial de um hardware. E esse não é a distribuição parábola. É uma empresa que essa empresa bom, e hardware, eles estão fazendo um hardware adaptado ao usuário, para que tenha controle. Esse hardware você pode transformar em um smartphone, pode transformar em uma console de videogames, pode transformar em uma laptop, um computador de escritório, e ter o controle da tua vida. Então, quando a gente tem um controle, é assim que funcionam as coisas. Você não vai comprar uma cama se você é jogador de basquete e você mede 2 metros e 10 centímetros. Por que tenho que estar dormindo numa cama de uma pessoa adaptada para 1,80 m? Na tecnologia está sendo assim. Eles dizem, é isso que vocês têm que usar e, portanto, vão ter que usar assim. E não é assim o caminho. O caminho é, eu vou comprar o que eu quero, o que eu necessito, porque eu quero ter o controle. É meu hardware, eu comprei ele para mim. E, portanto, eu quero usar com as condições que eu quero, porque eu tenho a minha liberdade e os meus direitos. Então, aí, quando funciona esse pensamento, muda as coisas. Então, as coisas vão gerando um ambiente diferente. E aí nesse caso, é o que muda o paradigma. No caso de adaptar hardwares que eles restringem ou tiram coisas, não é o caminho. Esse não é o caminho. Isso é tecnocracia, poder de tecnologia sobre nós. Estamos perdendo os nossos direitos por tecnologias, aparelhos que não têm vida. Como vai ser o caminho daqui para frente? Vamos colocar uma ditadura digital e vamos aceitar assim, porque eles dizem que é assim? Não tem que ser assim. Nós temos direitos e se chamam direitos humanos e temos que lutar pelos nossos direitos. E eles têm que respeitar os nossos princípios. E quando é assim que se faz. Quando você vende uma coisa, tem que vender adaptado às necessidades do usuário. Essa é a minha opinião. Não sei. Bom, mais alguma intervenção? Opa, bom, eu cheguei hoje, desculpa, não pude vir ontem. Eu sou o Celso, estou há algum tempo aí dentro das comunidades de software livre. E na realidade, estou pedindo desculpa de não ter vindo ontem, porque eu posso falar alguma coisa que... A gente veio hoje também. Pois é. Não, sim, mas eu digo, para quem está participando e a própria proposta do debate, pode ser que não necessariamente, que já tenha sido tratado, aliás, foi tratado e foi discutido, mas de qualquer forma eu acho que é uma discussão que precisa, que merece reflexo. A impressão que eu tenho é que o próprio seminário, a proposta dele, é discutir e fazer um resgate histórico da questão do software livre. Eu não estou vindo agora para a região, estou lá na Baixada,
Eu vim de Campinas e lá acompanhei, né, na realidade, assim, durante um tempo, então, fazer um histórico muito rápido, eu particularmente tentei impulsionar espaços em que desenvolvedores e hackers pudessem se encontrar e pudessem melhorar suas práticas. Então, uma parte da intenção, por exemplo, do Garoa, em São Paulo, do Garoa Hacker Club, do LHC, o Laboratório Hacker de Campinas, tinha a ver com isso, com uma intenção de você fazer as pessoas se encontrarem, fazer as pessoas desenvolverem mais coisas, fazer a pessoa... na verdade, não é só o fazer, né? O fazer crítico, é o pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo. E eu alterno entre momentos de felicidade e por momentos eu falo, puta, já era tudo, né? Acabou tudo pelo qual a gente já pensou, né? Ou planos que eu pensei um dia. E hoje eu vejo... E às vezes eu vejo as coisas dando volta. Parece um cachorro dando volta, correndo atrás do próprio rabo em algumas situações. E uma das questões que eu acho importante é a impressão, então é um pouco a impressão que eu tenho, de uma dificuldade muito grande que a gente tem em discutir coisas profundas, e pensar coisas profundas, e fazer coisas profundas. Eu acabei de entrar, estou tentando acompanhar, por exemplo, a discussão sobre o desenvolvimento do firmware do Atheros, que é o lance daquele pendrive wireless, né, que usa Blob, né, e tem um driver que o pessoal está tentando desenvolver, livre, e claro, sem nenhuma especificação, mas, claro, estão lá para isso, para não especificar mesmo, para fechar a coisa, né? Exatamente. E aí é que está. E uma dificuldade tremenda, tem pouquíssimas pessoas interessadas, a documentação que tem é uma documentação dificílima. Então, eu queria, talvez, que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, o que vocês acham dessa questão, se tecnicamente nós estamos avançando, eu quero dizer assim, se realmente nós estamos empoderando, né, as comunidades, se nós estamos conseguindo fazer... Porque eu tenho a impressão, faz muito tempo que eu venho trabalhando com essa questão de divulgação de software livre, trabalhar na periferia e tudo mais, mas essa questão, efetivamente, formar e ter uma geração de hackers que desenvolvam profundamente e para a libertação e para a garantia do uso das pessoas, eu acho que isso tem sido pouco. Por exemplo, a própria questão do BTS. Eu estudei pouco, mas eu sei que o OpenBTS, por exemplo, é um projeto que está parado. Né? Não se consegue desenvolver. Né? Não se consegue. Então, isso é um... Eu não sei o quanto que efetivamente não é um problema. Então, a dificuldade que nós temos de aprofundar e desenvolver mais tecnologias livres, do ponto de vista do software, né? Então, estou falando dos drivers e de ter pessoas que façam isso. Eu tenho a impressão que estamos patinando nisso. Não estamos conseguindo ter boas comunidades fazendo isso. Eu acho que a gente tem sempre que pensar da seguinte maneira. Bom, o que é software livre? Software livre é um movimento social que busca o equilíbrio entre quem desenvolve programas e quem usa programas, com um objetivo social, político, de empoderar o usuário. Isso é software livre. Software livre não é Linux. Software livre não é open source. Open source é um movimento que surgiu depois, 1998, chamado Open Source Initiative. Um movimento que visa um modelo de produção usando a produção colaborativa e, portanto, usando softwares livres. Programas de computador que respeitem o software livre também respeitam a Open Source Initiative em sua maioria absoluta. A questão é que, no mundo de hoje, a gente vê, e vi ontem aqui, inclusive cheguei a fazer uma intervenção sobre isso, é tratar Linux, Open Source e software livre como se essas três coisas fossem sinônimas. Elas não são sinônimas. E o fato de não perceber que elas não são sinônimas é que vai contra a nós, usuários, contra o empoderamento do usuário. Então, veja, o movimento do software livre, que é, enfim, o pano de fundo de toda essa discussão, cultura, software livre, cultura livre, é um movimento social, político, que procura empoderar
o usuário. Então, o meu papel, por exemplo, como entusiasta do software livre, ou como professor, é deixar isso bastante claro. Porque a única forma de se progredir tecnicamente é de se perceber o que é que estão fazendo conosco. Então, quando você usa aí, para dar um exemplo nominal, o WhatsApp, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você está sendo monitorado. Então, uma empresa norte-americana sabe exatamente onde você está, sabe quem são as pessoas que estão ao seu lado, sabe o que e quanto você se comunica com essa ou aquela pessoa. Enquanto isso estiver ocorrendo, e veja, eles não são mauzinhos e a gente coitadinho. Não, porque qualquer informação que ele dispõe vem exclusivamente da nossa voluntariedade, por ignorância ou não, de fornecer. Então, a única forma de a gente evoluir tecnicamente é a gente não aceitar a imposição do mercado. Se eu aceito a imposição do mercado e fico, bom, mas você, porra, Peter, faz alguma coisa aí, velho. Produz aí um sistema que seja completamente livre. A gente não vai a lugar nenhum. A gente só pode ir a algum lugar quando eu digo, não uso isso, porque isso não respeita a minha liberdade. Quando eu não uso isso, porque isso não respeita a minha liberdade, eu passo a motivar outras pessoas que eventualmente tenham o poder técnico de produzir essa inovação, que talvez eu não tenha. Então a gente tem que se indignar. Enquanto a gente não fica indignado, efetivamente indignado, a gente não vai para frente. Então a única forma de ir para frente é se indignar. Portanto, não use a ferramenta que te expõe. Não use a ferramenta que não respeita você como cidadão. É o primeiro passo. Eu acho que, de fato, já falou quase a maioria, o Paulo, mas eu vou aumentar só um pouquinho mais. O humano segue por impronta, que é o síndrome do patinho. Se a gente seguir essa bolha de meus amigos usam isto, então tenho que usar isso, eles estão tirando o nosso conceito de pensar. O humano necessita pensar. O humano é muito especial, não é uma máquina de processamento. Então, para começar, tem que dizer como disse ele. Não, vou usar este software. E você convida outro amigo. Esse amigo tem vontade de falar com você. Isso me aconteceu em Porto Alegre. Me deram um telefone e conversaram comigo e me diziam, pelo WhatsApp, não uso esse software. Se quer falar comigo e ter uma boa amizade, eu tenho um monte de opções. É difícil? Tenho outras opções fáceis. E ele foi, e com vontade, não, eu quero ter a tua amizade. Foi e colocou software. Hoje ele está compartilhando software com outros amigos. Então, essa aí dá impronta. Então, o mundo está, assim, corporações, eles querem impronta. O síndrome do patinho, que tem que seguir. O que ele disse, eu tenho que seguir. O que ele faz, eu tenho que fazer, por quê? Porque ele faz também. Não é assim, o humano vale muito mais do que isso. Então, quando a gente muda esse tipo de pensamento, pensamos, somos seres humanos, somos seres inteligentes, não podemos atuar somente com instintos. Valemos muito mais do que isso. Então, quando a gente pensa, vou usar aquilo porque eu sei que tenho controle da minha vida e meus amigos também vão ter. E se eles querem ser e são amigos de verdade, eles vão fazer isso. Então, aí você muda o foco e muda o paradigma.